Enquanto tem mais de 100 escolas que não fizeram nada, a BH já está indo para a sua segunda, hein? A BH está dando surra em todo mundo, hein? Tem muita escola aí que vai vir depois e os últimos serão primeiros, né? Será um mutirão de voluntariado para o projeto Bora Plantar, que faz o plantio e manutenção de árvores da zona urbana de BH e região metropolitana. Eles fazem esse trabalho todos os sábados e precisam muito de voluntários. Estou enviando o convite para que mais pessoas de BH possam engajar conosco essa missão. Também agendamos uma reunião com a Ana Dumbá, gerente na Educação Ambiental na Secretaria do Meio Ambiente, para segunda-feira, dia 14, às 9h30, para apresentar nosso trabalho e nos colocar à disposição para os trabalhos e projetos que eles já atuam. Inclusive, eles já atuam em um projeto de recuperação das nascentes em toda a região e iremos nos voluntariar para os auxiliar. Devagar vamos trabalhando e revelando ao poder público nossa intenção e motivação para abrir as portas para o objetivo maior, tá vendo? O que eu disse a você, professora Cindy, lá no começo, né? Você disse, estão dizendo que aqui em BH não tem, é só funcionário, não tem essa coisa de mutirão. Falei, vai atrás dos escoteiros, vai atrás do Rotary, do Lions, senta com quem quer que seja. E tá aí, ó, as portas se abrem, né? Seja o Bora Plantar, que é lindíssimo, porque imagina, eles vão fazer o plantio de árvores na zona urbana de BH e região metropolitana, quer dizer, a beleza toda urbana de árvores plantadas na cidade, quando você passar por ali de avião, de ônibus, de carro, você vai saber que foi a Filosofia X que plantou. Não é bonito isso? Não é lindíssima a Filosofia X? Deixar uma cidade cada vez mais verde, não acinzentada, pichelenta, cinza e feia. Não é lindo? Lindo. Lindíssimo. Então, esses trabalhos são fantásticos. A respeito da Ana Dumbá, que é Secretaria do Meio Ambiente, também. É por ali que começa. Indica aqui, indica ali, secretaria aqui, secretaria ali, assessora aqui, assessora ali. E vai indo. E as coisas vão indo. E vai chegando lá. Vou pedir rapidinho para que a Divanete também explique para nós como é que vai ser o encontro provavelmente com o vice-prefeito, né, Divanete? Lá em Aracaju. Explica para nós aí. Então, o pessoal foi hoje, só que ao chegar lá, nem se encontrava. Foi hoje? Sim. Tá. E era uma manifestação dos professores, e quando a Raquel foi ver, ele estava em uma entrevista na TV, né? E vão marcar para outro dia. Entendi. Mas vão marcar de novo. Isso aí, não pode desistir nunca, porque as portas vão se abrindo em cada escola. Vocês viram que até as cidades maiores, cidades como BH, que são muito poderosas, São Paulo, que deveria ser uma cidade bem mais difícil de chegar, né? E você vê que nas cidades maiores está mais fácil falar com os prefeitos que as cidades pequenas. Então veja que não tem essa coisa, você dizer assim, aqui na minha cidade é muito difícil, não tem essa. A gente consegue conversar com todo mundo e consegue apresentar nosso trabalho, nossa boa intenção, e tudo vai ficar ali. Então, parabéns à professora Cindy. Eu estou ansioso, não vou citar mais escolas aqui, mas estou ansioso, hein? Mais de 100 escolas trabalhar. Aracaju está chegando. Amanda, vai lá no microfone e fala para nós quem são os vereadores que confirmaram hoje. Tem mais vereadores que confirmaram presença na Sinfônica daqui poucos dias. Quem são? Isto mesmo, a Manu Vieira, eu já escrevi ela hoje, ela pediu também para levar outras pessoas, ela vai me passar os nomes, e também o vereador Vitor Dias de Palhoça. Vitor Dias de Palhoça, olha só. Isto. E quem são aquelas duas pessoas que apareceram por último? Já vou aproveitar e perguntar para arrumar na planilha aqui. Enquanto você fala, eu já arrumo na planilha. As duas últimas é exatamente a Manu Vieira e o Vitor Dias. Não, aqui, acho que, será que não foi você então? Eu vou dizer para você os nomes aqui. Tá confirmado o Marcos Vinícius, vereador de Palhoça. E aí tem aqui Maiane. Conhece Maiane? Não. Maiane Pereira, por isso que eu perguntei se ela é ligada a ele. E a Manu Vieira é confirmada também. Isso. Quem será a Maiane, então? Que ela foi logo em seguida. Deve ser outra pessoa daqui, então. Muito bem, obrigado, Amanda. Parabéns pelo trabalho. Também parabenizar a Izinha, né? Filha do Júlio, que mandou para mim hoje o contato da Prefeitura de Joinville, mandou o contato da Prefeitura de Criciúma, de pessoas que estão interessadas, um vereador, um prefeito. E agora há pouco passei também o contato do Magno Malta, que eu vou falar no final do programa sobre o senador Magno Malta. Porque eu consegui o WhatsApp dele. Eu sou espertinho, né? O que eu fiz? Eu fui lá no Instagram não tem nada.
Aí no Instagram eu vi um link que abre outros links. Nesses outros links eu vi um grupo no WhatsApp. Nesse grupo no WhatsApp, ninguém pode escrever nada, que é igual o nosso canal, que ninguém pode escrever nada. Mas dentro do grupo, quem está lá? Um assessor. E dentro desse assessor eu consegui o Magno Malta. Então é assim que funciona. Quem pesquisa... O cubo dentro do cubo, dentro do outro cubo. Dentro do cubo, dentro do cubo. Isso aí é vigilância suprema, né? E por que a gente tem que falar com o Magno Malta? Porque a coisa ferrou hoje. Hoje a coisa ferrou. Vocês vão saber já. Bom, continuando aqui as escolas, faltam quantos dias? 8. Depois do programa ontem, eu tive uma reunião com o maestro Márcio, a gente já organizou tudo e tudo ficou mais caro. Meu Deus. Hoje o Juniel trouxe a notícia que tem que consertar o baixo da escola Nave Mãe, mais 500 pila. Ontem o Márcio disse que está faltando pagar, não posso falar nomes, mais 250 para uma pessoa que vai tocar no evento, porque ela precisa cobrir umas aulas. Vamos lá, mais 250. E a outra pessoa, a gente subiu um pouco o cachê, porque está indo muito para lá. Beleza. E a outra pessoa tem que pagar 4 Uberes, segunda, terça, quarta e quinta, que são os ensaios finais, porque ela trabalha, e na hora que ela vai daqui até o teatro, tem que cobrir o Uber dela. Beleza? E assim tá ficando cada vez mais caro, e eu tô sentindo isso tão gostoso. E aí vem também o telão. Mais caro. Delícia. Segunda-feira vocês vão ver pela primeira vez o Akel Malafaia, o Akel Macedo. Nunca na minha vida, em 13 anos, eu fiz isso. E eu não tô nem aí se vão falar, porque eu faço isso com orgulho. É uma vez que eu nunca fiz. Então, segunda-feira, pela primeira vez, você vai ver nessa tela um QR Code. E nunca mais vai ver de novo. Quer dizer, nunca mais, não sei, né? A gente vai ter projetos no futuro. Mas se aparecer de novo, com certeza é para um projeto do estilo... Me deem os seus brincos de ouro que a gente precisa derreter para fazer o bezerro. Então, eu preciso de dinheiro. Não tá com... Dinheiro a gente tem, mas vocês têm que participar desse evento da festa sinfônica, porque vai ficar caro. E quem puder ajudar, ó, nós vamos fazer essa maravilha segunda-feira. Vai passar salva várias vezes. Vou abrir a Bíblia nos textos aqui que falam sobre bênçãos. E vamos passar a salva. Clarice vai passar a salva. Depois mais 15 minutos de palavra, o Iago vai passar a salva. Mais 15 minutos de palavra, a Luísa vai passar a salva. Agora não é mais salva, né? Agora é débito. Agora é aproximação. Só a maquininha. Ai, gente boa de Deus. Só QR Code. Vamos falar agora sobre a maravilha que o Tony aprontou na rádio, lá no debate. Conversei com ele há pouco, quer dizer, ele não me respondeu ainda. Eu marquei ele me chamou e conversei com ele, mas fiquei muito feliz. Disse a ele que eu vejo nele um grande mestre. Eu quero que ele domine o ego dele. Todos nós temos ego. E que ele ande junto. Esse é meu sonho, né? Que ele seja um professor X. Mas se ele continuar sendo assim como ele é, lá no trabalho dele, divulgando o X, poxa, já é uma grande coisa. Porque nasceu do coração dele isso. E eu falei para Gilsara, dá uma Bíblia 4ª edição para ele. Uma Bíblia da 4ª edição, que é de luxo, que é especial, ele merece. Pela atitude que ele fez. E porque a gente também não tem outra, né, gente? Não tem outra, acabou, né? E se tiver alguma Bíblia em São Paulo, dá para ele 1, 2, 3, para que ele possa presentear. Eu vou te dizer por quê. Vamos ver? Esse vídeo já vazou aí, né? Porque vocês não aguentam os dedos, é uma tristeza. E você vai poder acompanhar a gente tudo quanto é lugar, beleza? Eu poderia mandar um abraço? Lógico, querido. Eu gostaria de mandar um abraço para todos os irmãos que têm nos ajudado, me apoiado, né? O trabalho de forma interdenominacional, a todos os irmãos que têm nos apoiado. Eu quero mandar um abraço para todos, né? Não dá para citar nomes, e também para um grupo que eu conheci recentemente da Filosofia X, ao professor Akel, com muito carinho, um cara muito sábio que tem discutido, né? Falado sobre uns assuntos importantes comigo, e também a professora Sheila, a professora Gilsara, o professor Robson, gente muito boa de Deus, que me presentearam com essa Bíblia
a Bíblia Original Codex, uma Bíblia muito boa, cheio de revelações importantes aqui. Obrigado, um abraço, professor, e a todos. Querido... É isso aí, Tony. Muito bom. Esse programa de rádio passa em mais de 300 cidades de São Paulo e também é ouvido no exterior. E esse programa de rádio tá dando refeito lá, né? Segundo, ele está em contato direto com a Gilsara, com o Robson, e ele testemunhou que pessoas do exterior já querem adquirir a Bíblia. Aí foi dito essas pessoas que não tem mais Bíblia, né, Gilsara? Mas tem. Na verdade, a gente está terminando a contabilidade amanhã. Estamos 80%, 90% da contabilidade. Aí amanhã a gente vai saber de fato os números e aí vocês já vão poder adquirir de novo. A gente vai anunciar tudo de novo para as pessoas que estão pensando que não tem mais, ainda tem. Mas eu vou ter que vender assim, ó, eu vou ter que vender, por exemplo, se tiver 300, eu vou ter que vender 250. Por quê? Porque eu já vi que tem muita bronca. O que tem de gente que pagou e não se inscreveu. Tem uma senhora agora há pouco que eu fui cobrar dela a Sinfônica. A senhora pagou a Sinfônica? Tá uma confusão aqui, ela falou assim, paguei a Sinfônica e a Bíblia. Aí fui ver a Bíblia, mas não consta o nome dela na Bíblia. Então, graças a eu ir falar com ela, eu descobri que ela comprou a Bíblia. Mas, embora tenha o dinheiro lá da Bíblia, porque as pessoas pagam, né? As pessoas pagam com nome fantasia de empresa, com o nome do pai, da mãe, do irmão, do cônjuge, do tio. Você entendeu? É complicado. Às vezes a pessoa não paga no mesmo nome, paga em outro nome e vira uma confusão. E aí eu acabei descobrindo que essa senhora tem uma Bíblia. Tem a ver. Sabe o perigo disso? Você faz ideia o perigo disso? Quer dizer, eu vou vender 710 Bíblias, 730, e vou dar essas 30 para... Como é que eu vou fazer com essas 30 pessoas? Ah, é só devolver, as pessoas são maduras, mas vão ficar tristes comigo. E acontece que é isso, por isso que eu digo, faz o seu papel certinho, que quando você erra, você não está errando com você e comigo, é com um monte de gente. Ô, professor, também teve 2 pessoas que me mandaram o Pix exatamente do valor da Bíblia e exatamente do valor da Sinfônica. Aí eu fiz o reembolso, eu fiquei meio achando estranho agora. Sim, aí agora que eu me toquei, eu falei, não. Será que deve ser isso que o pessoal tá mandando pra mim pagando também? A tua conta? Estão pagando a minha conta. Aí eu fiz o reembolso, só que não teve como entrar em contato. Ah, não, gente, aí não dá. Vocês têm que ter noção da vida, gente. Vocês são vocês são pessoas sábias. Ah, porque pegaram a conta da Amanda na época lá que a gente faz os campeonatos que tem as apostas, não sei. Gente, pelo amor de Deus, gente. Se você paga na conta da Amanda, a Amanda tá trabalhando, não sei o que, não percebe, qualquer coisa assim, você vai ficar sem Bíblia. Porque são só 700. E quando chegar, falar para mim, não tem, acabou, e vai ficar triste. Não tem o que fazer. Faz as coisas certinho, pelo amor de Deus. Olha aqui, antes de falar de novo do Tony, eu quero agradecer o Fernando, tão querido, né? Convidei ele e a família dele também para a Sinfônica, não sei se ele vai vir. Mas ele teve o carinho, continua tendo o carinho, assim como o Rio Mar. O Rio Mar parou um pouco, né? Puxa a orelha do Rio Mar lá, porque ele parou um pouco. Mas o professor Fernando tá lá quando tem algum problema assim com Bíblia, que alguém vem, porque olha só, ele leu esse livro aqui sobre cristianismo, vou passar o link para vocês aqui, para vocês seguir lá e ver. Ele leu esse livro e algumas pessoas religiosas vieram dizer, eu não vou mais seguir você, aquela coisa toda, né? E aí começaram a questionar como está na Bíblia. Ele foi lá e indicou a Bíblia Original Codex para essas pessoas. Então, muito bom, muito agradecido. Não por isso, né? Mas pela beleza do sentido da vida de a gente andar junto, né? Porque ele tem 1 milhão de inscritos e quando eu conheci ele não era figura pública. Hoje ele é uma figura pública conhecidíssima que deve ter um futuro brilhante pela frente. Eu sempre fico pensando nessas pessoas... são luzes que vão se espalhar, né? Luzes pelo mundo. Mas olha o que o Tony fez no final do debate. Souza no YouTube. No intervalo, o pastor Fernando Gari me pediu essa Bíblia. Eu vou dar essa Bíblia Original Codex. Eu ganhei de presente, estava lendo, mas eu vou, porque eu conheço o pessoal. Agora vamos fazer assim, ó. Pessoal que eu conheço. Quantos tem aqui? 1, 2. Tá o pai, tá o filho e o intermediador. A Bíblia vai ficar com o intermediador. Não, essa aqui vou ofertar. É a Bíblia do professor Akel da Filosofia X para você, pastor. Deus muito abençoe. Obrigado. Faça boa leitura. Eu vou pedir outra para ele lá, eu vou comprar outra.
Mas já que você pediu ser um bom leitor aí, vamos ver. Esse cara aí é unicista, hein? Aí tem informação boa aí, viu? Um abraço mais uma vez para os irmãos da Filosofia X, lá, professor Hakel, viu? E obrigado aos ouvintes. Tem muitas coisas que precisam, ficaram aí, né, por serem discutidas. O tempo, como já disse, né, vai embora. Grande Tony. É não só uma referência, né, à unicidade de Deus, ao Criador, Yahshua, aquele que veio salvar. Eu até estava vendo um debate, eu fiquei curioso para saber quem é esse pastor que se interessou tanto pela Bíblia. Ele sempre participa de debates e foi assistir só um pedacinho, porque hoje eu estava cheio de coisa para fazer na contabilidade, e assisti aqui uns 3 minutos. E nesses 3 minutos que eu assisti no programa Vejam Só, ele fala 3 textos da Bíblia que provam que Jeová é o Pai, Criador, que Jeová é o próprio Jesus e que Jeová é o Espírito Santo. Aí depois no final ele argumenta, tá vendo? Embora pareça a mesma pessoa, mas são 3 pessoas. Eu fico, mas meu Deus do céu, ele acabou de dizer que Jeová é Jesus, que Jeová é o Espírito Santo, que Jeová... Aí ele diz, mas por que eu não acredito que é a mesma pessoa? Porque tem textos na Bíblia, sim, que Jeová conversa com Jesus. Mas qual o problema de Jeová conversar com Jesus? Eles não entendem. Então você vê, falta a Bíblia original, o Códex, por isso que é muito importante. Mas muito humilde, o pastor mesmo, com tantos anos de pastorado, ele foi humilde, né, no debate, quis a Bíblia, ele realmente quis. Não sei se vocês viram que ele até beijou, né? Ele beijou, e eu vou dizer uma coisa para você, ele é trinitário. E nós não temos essa pecha assim de, né, a gente não tem rótulos, nós não somos nada, não somos nem trinitário, nem unicista, nós somos tudo, nós somos trinitários sim, porque tudo é delta, tudo é 3. E somos unicistas ao mesmo tempo que tudo é 1. E somos 72, plural, porque tudo é Elohim. Quer dizer, é bem complicado entender o X, na verdade. Como Deus é complexo. Impressionante como as pessoas têm dificuldade, né, em somente enxergar as coisas materialmente, e isso limita de ver como Deus vê. Com o avanço da tecnologia, depois de 6.000 anos agora que a gente está começando a aproximar. Com a IA, eu acho que os trinitários vão começar a entender, né? Porque na mente de uma pessoa religiosa, por que existe predestinação fatalista? Por causa que não entende quântica. Por que existe preterismo? O Antônio está dizendo aqui que o Carlos Hilmar, que eu entrevistei, está ensinando preterismo, depois ele é a Códex. Mas não é isso, ele já ensinava preterismo antes da Códex, né? Não foi depois. Ele entende o preterismo, na mente dele tudo já aconteceu, aquela ideia do reino está dentro de nós. É uma coisa que, natural, o caminho que ele trilhou, que ele estudou, os autores que ele buscou, faz a pessoa ter uma formatação consciencial que leva para alguma coisa, dentro da igreja ou fora da igreja. Então, Antônio, tudo vai da humildade do Carlos Hilmar se permitir de ler a Bíblia original Códex e perceber que existe micro-apocalipse e macro-apocalipse. Se ele entender micro e macro, ele vai ou não vai entender a escatologia original? Vai. Então é para esse preterismo de achar que tudo já aconteceu. Olha quem está aí, ó. Mostra ele aí, olha aí. Ei, Tony. Muito agradecido, viu, Tony? Eu não quero que você seja só um divulgador, como você tem sido brilhantemente, mas que você cresça muito, né? Eu sempre digo, Tony, ele tem que começar um ministério, um trabalho dele, né? Ou como professor junto ao X, ou assim, ele andar junto. Só o fato dele citar assim, né? Eles que quer vir aqui na nave, mas quem sabe, né? A gente conversando pessoalmente aí, a gente se alinha para fazer coisas boas. Aliás, deixa eu me corrigir, Tony. Muito errado isso que eu fiz agora. Eu falei, quem sabe? Não é quem sabe, é nós que sabemos. Eu que sei, tu que sabe, nós sabemos. É igual o erro de dizer, Inxalá, né? Se Deus quiser, Deus quer, Deus sempre quer. Deus quer que a gente ande junto, Deus quer que a gente faça muitas coisas, e parar com essa coisa de dizer quem sabe. Não tem quem sabe, nós sabemos. Eu sei que a gente tem que andar junto e fazer grandes coisas, e você sabe também. E a gente vai fazer. Muito feliz pelo Tony, né, Jussara? Já pensou, Jussara, o Tony, um professor da Escola de Jesus? Eu vejo assim, eu fico... Ai, me dá agonia, uma vez a vontade de pegar o Tony, pegar o Elcio. Eu já falei aqui, eu vou parar de falar. Vou deixar só Deus trabalhar. Trabalha, Senhor Jesus. Professor. Fala, Clarice. A sua música, Criador Imaterial, ela traz assim,
uma clareza gigante essa questão da Sim. da unicidade de Deus. Porque só de ouvir aquela música ali é tremendo. Sim. Eu queria muito ver o Tony aqui na Sinfônica, né? Mas aquele dia eu convidei ele, ele disse que trabalha muito. A escala dele é muito pesada no rádio. Mas se desse, né, Jussara, a gente dava um jeito, pagava a passagem dele toda, pagava a vinda dele. Se hospeda aqui na nave mãe, a gente paga a tua passagem, ainda ganha a Bíblia. Agora a Bíblia você vai ganhar, que a gente vai te dar, porque o que você fez é lindíssimo. E ainda que não tivesse nenhuma Bíblia, eu ia te dar a minha, porque a gente realmente está sem Bíblia. A não ser que vocês comecem a fazer troca de câmbio de Bíblia, que acabaram as Bíblias. Agora tem as de 4ª edição. Fala, Gilsara. Mas o Tony disse que virá no seu aniversário, no Sinucano, aqui em São Paulo. Maravilhoso. Mas eu queria... ele vai vir aqui na nave mãe ainda, mas quando ele vier, de repente ele costura para vir com o Robson, para vir com você, né, para facilitar para ele a vinda para cá. Gente boa de Deus, vamos andar mais? Eu quero fazer aquela parte chata. O Akel chato vai entrar ao vivo agora. Quer dizer o seguinte, a coisa tá feia, tá? Eu não posso mostrar aqui porque são dados sensíveis, mas metade dos que se inscreveram para a Sinfônica não pagaram. Fiquei sabendo agora há pouco. Metade. Por isso que eu tenho sentido assim que as coisas não vão para frente. E eu vou dizer algo para vocês. É muito cedo ainda para dizer. Mas se vocês vissem como o Junielson... Junielson, faça o favor de sentar naquela cadeira ali, pegar o microfone, onde só está você aqui, explica para o povo como é que tem sido a rotina dos ensaios. Indo com o próprio bolso, lá no centro, lá no teatro, horas e horas de ensaio, tudo por amor, tudo com carinho, uma festa espetacular, que eles já estão chorando até no ensaio. E tem gente que fica, vai encher com os outros, eu não preciso ir. Gente desanimando. Uma pessoa hoje disse que não vai poder ir, ela é de Florianópolis. Sabe, assim, umas coisas assim que... Gente, não tem outro dia. Nós não vamos fazer outra vez. É agora e pronto. Fala, Julião. Então, professor, os ensaios estão a todo vapor, já começaram já há alguns dias atrás, né? E irão se intensificar na semana que vem. Nós estamos saindo aqui da nave mãe, indo lá para o centro de Florianópolis, onde é a Sala Oscar, né? E sábado agora tem mais um ensaio com a banda. Na segunda-feira em diante, segunda, terça, quarta e quinta, é ensaio com toda a orquestra, de 7 às 19 horas até às 10 horas da noite. Então, assim, são ensaios intensos, não pode haver erros, não pode haver falhas, e o ensaio de quinta-feira já será um pré-evento. Ou seja, é um ensaio linear, da primeira música até a última, sem falhar. Né? Todo mundo com o dinheiro do bolso, a gasolina, o Uber, o ônibus, a gente está se esforçando para que seja o evento mais lindo possível. E já tem gente chorando nos ensaios já, está sendo uma coisa maravilhosa. A gente se segura para não se emocionar, porque senão vai atrapalhar o ensaio, mas... está sendo uma coisa muito incrível, muito envolvente. Se você não for, você vai perder, depois não vai adiantar chorar. É, verdade. É porque eu vejo o esforço de todo mundo envolvido nisso tudo que vocês não estão valorizando. Depois que passar esse evento, eu vou cobrar as inscrições para Fortaleza, mas agora está na hora de cobrar as inscrições para a Sinfônica, e o mais triste, metade não acertou. Então, terminando a contabilidade amanhã, aí sim amanhã, nós vamos publicar no WhatsApp para vocês a lista de pessoas que pagaram. Gente, não fica triste se não aparecer o nome de vocês como pago. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque tem gente que pagou em julho, agosto, setembro, faz muito tempo. E o que acontece? Vocês é que cometeram um erro. Vou explicar por quê. Porque muitos de vocês foram lá e se inscreveram 2 vezes. Às vezes até 3 vezes. Aí vocês pagaram. Aí foi dado baixa que vocês pagaram. Tá lá, pago. Porém, tá pago numa inscrição. Como vocês fizeram duplicado, a outra não consta como pago. Aí a gente separa o não pago e vai cobrar. E nessa de cobrar,
Na verdade, já tem uma que você fez que está pago. Então está garantido ter ingresso. Porém, você fez duas. Aí uma consta como paga e a outra como... Quer dizer, vocês é que fizeram a inscrição várias vezes. Aí consta como inadimplente e como pago. Aí cabe a gente ter que ir lá, usar uma fórmula para poder descobrir. E às vezes não dá para descobrir que a pessoa se repetiu, porque a pessoa usou outro e-mail ou usou outro nome. Por exemplo, assim, o Tony Ribeiro. Nosso professor Tony. O Tony colocou Tony e depois colocou Antônio, por exemplo, Joaquim. Você entende? Aí me complica tudo. Ou a Maria das Graças coloca a Maria das Graças no